Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Nós vamos passar rapidamente por aqui para fazer alguns comentários sobre o nosso primeiro simulado com correção individualizada. Vejam, nós já temos as notas, já sabemos como vocês foram e nós estamos muito felizes porque a grande maioria tirou notão na prova, viu? A grande maioria tirou nota acima de 6 e muitos tiraram nota acima de 8. Então a gente ficou muito feliz com isso. Mas se você não está dentre aqueles que tirou notão, não se preocupe, porque a ideia é exatamente essa, errar agora para acertar depois. A função do simulado é essa. Não é você acertar, é você errar agora para garantir sua aprovação lá no final. Tá bom? Então, afinal de contas, né, treinar, gente, é essencial. Quando você treina, mesmo você errando agora, você vai criando um processo de habituação. O que significa que a dificuldade que você tem agora é a facilidade que você vai ter na hora da prova, porque você começa a se acostumar a identificar qual é a peça, desenvolver suas teses de mérito. Então isso é absolutamente normal. E o que a gente erra e aprende que erra, veja, você não vai errar mais. Não esquece nunca mais. Não esquece nunca mais. Então vamos lá, a gente quer parabenizar alguns alunos. Vamos lá, Cris, quem é que a gente tem que dar parabéns? Rafaela, Kaique, Tamara, Cíntia e Ludmila tiveram notas muito altas na peça prático profissional. A gente ficou bem feliz com isso, viu? Então, parabéns, meninos queridos. Além disso, gente, a gente quer fazer alguns comentários. Quais foram os principais erros na hora da prova? Na peça prático profissional, gente, o maior erro foi o pessoal esquecer, vocês esqueceram de pedir a manutenção da medida protetiva de urgência. Lógico, porque eu não mencionei isso. Eu não expliquei para você, durante as nossas aulas de queixa, uma queixa na Lei Maria da Penha. Só que você tem que lembrar, você não pode esquecer do que você já aprendeu para trás na vida. Da teoria geral do processo, você sabe, se uma medida cautelar é decretada durante a fase pré-processual, antes do ajuizamento da ação principal, quando você ajuiza a ação principal, você tem que pedir a manutenção da cautelar. Então isso é algo da teoria geral do processo, não é do processo penal. Então, na Lei Maria da Penha, lembre-se disso. Se a questão disser que existe uma medida protetiva de urgência decretada pelo juízo, quando for oferecer a queixa, peça a manutenção daquela medida, ok? Você errou agora para acertar depois. Eu fiz de propósito, certo? Depois, o segundo erro foi não apontar o concurso material e o concurso formal de crimes. Então, se nós tínhamos um crime de difamação e um crime de injúria praticado mediante uma mesma ação, ali teria que ser apontado o concurso formal. Em concurso material com crime de dano. Então, sempre que você verificar na tua prova mais de um crime, você precisa dizer se o que está presente ali é o artigo 69, o 70 e o 71. Então, assim, diga qual é o crime na forma do artigo tal. Tá? Bom, a outra coisa foi, a maioria, gente, colocou o artigo 163 do dano e esqueceu de indicar qual o inciso do parágrafo. Gente, olha só, se é dano qualificado, é qualificado por quê? Você não pode deixar de colocar o inciso, tem que fundamentar, senão perde o ponto do fundamento, entendeu? O quarto foi não citar os artigos dos crimes nos pedidos pela condenação do querelário. Então, veja bem, se você está pedindo a condenação, você precisa dizer por qual crime, indicar quais são os artigos. Então, onde está o dano? É um dano qualificado? Então, você tem que indicar o parágrafo e o inciso. Você está requerendo a condenação pelos crimes contra a honra, você precisa indicar quais são eles. Então, indicar a difamação no artigo 139, a injúria no artigo 140. E, gente, não pode esquecer de um detalhe totalmente importante. Gente, queixa-crime tem rol de testemunhas. Basta abrir o artigo 41 do Código Penal, do Código de Processo Penal, que é o artigo que trata exatamente, não é, dos requisitos da queixa. Tá escrito lá que tem que ter rol de testemunhas, então é só ir lá e conferir o que você tem que colocar. Tudo bem? Depois, veja, nas questões, vou falar genericamente, erros absurdos, tá? Muita gente, na questão número 2, sustentou legítima defesa, mas não explicou. Tem que explicar. Tem que explicar, entendeu? Isso. Gente, a questão 3 era uma apelação. Você colocou relaxamento de prisão. Como é que pode? A prisão até, veja bem, se o indivíduo praticou uma conduta atípica, ele tem que ser absolvido. Se existe que aquela conduta não foi crime, tem que ser absolvido. Ele foi condenado? Apelação. Existe uma sentença condenatória, é para apelar, não é para pedir o relaxamento de prisão. Aliás, a gente nas aulas de peças de liberdade falou muito sobre isso. Identificar o que o examinador está pedindo. É para você atacar a prisão? Ou é, por exemplo, para você se manifestar acerca de uma sentença condenatória? Você vai recorrer dela, você vai apelar.
Então você precisa identificar o momento que está sendo vivenciado e você precisa identificar o que você tem que atacar ali. Isso, agora vamos para os erros materiais? Vamos. Então vamos lá, primeiro erro material. Gente, 4 pessoas identificaram a prova, colocaram o nome delas na prova. Que isso? De não jeito pode, nenhum, gente, vai não zerar pode. a prova, tá? Não pode de jeito nenhum. Gente fazendo o quê? As questões com lápis, caneta vermelha e corretivo, usando corretivo. Você vai usar isso na prova? Na prova, se errou, risca e continua, não pode usar corretivo. Também não pode usar lápis nem caneta vermelha. Simulação significa fazer igual. Da mesma forma. Entendeu? Cronometrar até o tempo que você está usando. E olha, outro erro também que nós tivemos é grafia ilegível. Gente, você tem que ter muito cuidado, vai ter alguém corrigindo a sua prova, lendo. A pessoa precisa entender. De nada adianta você desenvolver um raciocínio, escrever tudo aquilo que você pensou, mas se a pessoa não consegue ler, então precisa ter muito cuidado com a grafia. Mesma coisa, resposta das questões. Tem letra A, tem letra B? A, resposta. B, resposta. Tem gente que não fez isso, colocou direto, zerou a questão, tá? E finalmente, gente, olha só, um monte de gente colocou, escreveu fora da margem. Se você escrever fora da margem, você tem 2 problemas. 1, o que ficou fora da margem não vai ser considerado. 2, a pessoa que está corrigindo pode achar que aquilo é marcação de prova e zerar a sua prova. Então, pelo amor de Deus, dentro da margem, ok, gente? Alguns erraram o nome da peça, mas foram pouquíssimas pessoas. Então, a gente tem certeza de que esse é apenas o primeiro de uma série de simulados que só vão demandar sucesso no dia 27, viu? A gente vai ficar garantindo aqui cada uma dessas correções.